Ó, pro Vasco, a noite é de uma missão dificílima. Vai jogar hoje na Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. E aí precisa ganhar de 4 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Vale vaga nas oitavas de final. É como diz aquela música da torcida. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, sempre. Hoje o Vasco precisa da maior virada da história da Copa Sul-Americana. No confronto com o Independente Del Valle, o time perdeu o jogo de ida por 4-0. Para se classificar direto para as oitavas de final, o Vasco precisa vencer por 5 gols de diferença. Se vencer por 4 gols, a decisão vai para os pênaltis. Tem que ter fé. Com fé a gente vai. Para quem tem fé, a inspiração pode vir de uma virada épica na Liga dos Campeões de 2017. Barcelona 6-1 no Paris Saint-Germain. E o Barça se classificou para as quartas de final mesmo depois de ter perdido o jogo de ida por 4-0. Para encarar um desafio desse tamanho, melhor que o jogo seja em casa, aqui em São Januário, com o apoio da torcida para reforçar a confiança. E o Vasco não é qualquer um, o Vasco é para quem acredita. Então a gente está confiante, São Januário aqui, do jeito que é difícil jogar lá, vai ser difícil para eles aqui também. A gente tem que ter confiança. Felipe Coutinho está fora do jogo, ainda em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda. A provável escalação tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Hugo Moura e Vitor Luiz. Jair, Tietê, Nuno Moreira, Ryan, David e Verratti. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar, porque é uma coisa muito difícil, com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Recentemente o Vasco bateu o São Paulo por 3-0, né? Pra gente ver 4-0 do Vasco, tem que voltar lá no Carioca do ano passado, num jogo contra a Portuguesa. Hoje tem Vasco, tá? Vai buscar uma virada histórica aqui na tela do SBT. O time do Diniz precisa reverter uma vantagem de 4 gols, né? O Independente Del Valle ganhou de 4-0 para seguir vivo na Sul-Americana. Esse é uma fase de playoffs da Sul-Americana. O Vasco veio dessa competição, eliminado nessa fase de grupos, e o Independente Del Valle veio em terceiro lugar da Libertadores. Os dois disputam por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Será que vai? A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Essa família veio de Vitória, no Espírito Santo, para visitar a sede do Vasco no Rio, comprar camisas do clube e, claro, acompanhar o jogo desta terça-feira. Já compramos ingressos, amanhã vamos estar aqui agarradinho, colado, e vão virar e vão ganhar. E vão passar a próxima fase, que é importante para o Vasco. Eles vieram de longe porque acreditam em uma virada histórica. O Vasco precisa vencer o Del Valle por 5 gols de diferença ou 4 e levar a decisão da vaga aos pênaltis. Nada que abale a confiança deles. 4-0, ganhar nos pênaltis para ficar mais gostoso. Quem sabe até um 5-0 para não ir para pênaltis. Já arrisco logo, que se der, deu, né? O técnico Fernando Diniz segue sem Felipe Coutinho, com uma lesão na panturrilha. O atacante David é o provável substituto. Jogar a partida decisiva em São Januário, com o apoio da torcida, deixa o treinador mais otimista. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar. Uma classificação para deixar a viagem da família vascaína ainda mais feliz. Valeu, Vascão! Vene Casagrande, vamos relembrar aqui, porque o Vasco não tem um problema só no placar, né? O Vasco tem um problema também nos seus desfalques. Muitos desfalques para o jogo de hoje, para o Fernando Diniz, né? Lucas Freitas está fora, não é isso? Está fora. Por uma questão clínica aí, de gripe, né? Uma informação que ele trouxe ontem, questão de gripe. Ele está muito gripado, muito bem. Nem treinou. O Piton foi expulso, ganhou aquele cartão vermelho, não pode jogar. O Adson, fora também. Quem mais está fora? Coutinho fora. Coutinho fora, como a gente trouxe aí no VT. A gente está falando de 4 jogadores, então muita dor de cabeça para o Diniz montar esse time de hoje. Você tem o time do Vasco já, ô Venê? Eu tenho aqui o time que ele treinou ontem. Vamos lá. E assim, tem novidade, mas não é uma novidade em relação ao Diniz, né? GB também fora. GB também fora. Porque assim, o Diniz ele já faz isso, só que ele faz isso durante os jogos.
Por exemplo, na ausência do Lucas Freitas, que inclusive fez o gol contra o Grêmio na última partida, ele, ao invés de colocar um zagueiro, que seria algo que qualquer treinador poderia pensar em fazer, ele recuou o Hugo Moura, algo que ele faz durante os jogos. E aí ele bota o Hugo Moura na zaga, sendo que ele tem à disposição o Luiz Gustavo. E aí no ataque, ó, o provável time do Vasco, e quando eu falo provável é porque o Fernando Diniz não cravou ontem, mas foi a escalação que ele mais utilizou durante a atividade. Vamos lá, que eu vou falar aqui para vocês. Achou aí? Eu tenho Achei aqui. Achou? Vamos lá. Sem o Lucas Freitas, ele botou o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, óbvio, na lateral direita, João Vitor e Hugo Moura. Essa daí seria a grande novidade. Vitor Luiz, o reserva imediato do Piton, Tietê, Jair, Nuno, Ryan, aí ele inverteu bastante, Garré e David, aí não tem como cravar quem vai ser o titular de fato, e o Verratti como centroavante. Vamos chamar o nosso... Só mais um detalhe, Fala se comigo. ele não começar com o David é porque ele está pensando no decorrer da temporada, nos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, agora enche o telão com o nosso careca de HD, o nosso grande vascaíno, o nosso grande jornalista, o nosso grande amigo e comentarista que está com o coraçãozinho apertado, Lucas Pedrosa, tá em Pergunta casa, se tá confiante, ué. Tá confiante no Vascão? Ele, tá vendo, Pedrosa? Ele tá querendo te irritar e você nem tá aqui. Olha lá o risinho dele. Ele já vem querendo irritar as pessoas. Ô, Pedrosa, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Também querendo me irritar, né? Mas hoje, cara, hoje nada me tira do prumo, hoje nada me tira a minha tranquilidade, porque desde a semana passada eu avisei. É muito difícil você pegar uma equipe como o Independente Del Valle. Vasco da Gama joga aqui na Colina Histórica, no Campo Sagrado, às 9h30 da noite, hoje pelo jogo de volta aí dos playoffs da Copa Sul-Americana. Infelizmente, acabou tomando uma sacolada, a verdade é essa, na primeira partida de 4-0 lá em Quito, no Equador. Teve altitude, mas também a expulsão do Lucas Piton acabou dificultando muito a vida do Vasco. E agora, para essa partida, apenas um milagre. Eu não tenho a mínima dúvida de que aqui, como eu falei na Colina Histórica, vão ter muitos torcedores do Vasco acreditando. A história do Vasco, ela passa também por essa superação, por viradas históricas, a maior delas diante do Palmeiras no 4-3, quando o Vasco estava perdendo de 3-0 e conseguiu ficar com a menos e mesmo assim conseguiu a virada, mas hoje a realidade é bem diferente, é uma realidade de uma equipe bem limitada, uma equipe que só tem uma vitória nos últimos jogos, então é um time também que perdeu um pouco da confiança. No último sábado empatou com o Grêmio aqui, mesmo jogando um pouco melhor do que o Grêmio, acabou empatando, tomando um gol no final do segundo tempo, e é um Vasco que vai ter que, como eu disse, escalar uma montanha, fazer um milagre para essa partida hoje diante do Independente Del Valle. Principalmente porque está sem o Lucas Piton, que, como eu disse, foi expulso. É um jogador que tem contribuído negativamente na parte defensiva, mas ofensivamente ele costuma ser o fiel escudeiro do Verratti. Então perder o Lucas Piton também nessa parte ofensiva, nos cruzamentos precisos que ele tem, é algo negativo para o Vasco. O Lucas Freitas está gripado e fica fora dessa partida. E tem muitas dúvidas no time do Vasco, a grande verdade é essa. Muitos testes foram feitos e, inclusive, o teste que, na minha visão, é a pior notícia, talvez, para o torcedor do Vasco, que é Hugo Moura sendo testado como zagueiro. Até o nosso Venê trouxe essa informação e, infelizmente, eu realmente lamento essa escolha, essa possível escolha do Fernando Diniz. Eu espero que ele não faça isso. Eu espero que ele entre com o Luiz Gustavo, que é um zagueiro canhoto da base do Vasco, que tem feito grandes jogos desde que ele entrou, foi até convocado para a seleção sub-20 e que, para mim, seria a melhor escolha. No meio-campo, você tem algumas dúvidas também. Pode entrar o Jair, pode entrar o Hugo como volante, o Tietê deve ser mantido, um pouco mais à frente, Ryan e Nuno também devem ser mantidos, e a grande dúvida é entre Garré e David. Vale lembrar, o David ele voltou de uma lesão de ligamento cruzado anterior e ele fez uma baita partida contra o Grêmio, talvez tenha sido a melhor notícia do Vasco no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas ele saiu sentindo um pouco. Ele saiu não só por cansaço, mas também sentindo uma pancada ali. O Fernando Diniz até comentou que ele se machucou, mas era modo de dizer, então pode ser que o David sim seja o titular nessa partida. O que eu entendo, Fernanda, é que pro torcedor do Vasco, a coisa mais importante do jogo de hoje não é só você tentar a classificação. É você conseguir ter uma postura decente dentro de São Januário. É você conseguir dar uma resposta para o torcedor e conseguir, pelo menos, mesmo que seja eliminado, sair de forma decente. Buscando a vitória, buscando o ataque, tendo a postura de Vasco da Gama, que, obviamente, repito, é uma missão muito difícil. Não estou estressado, não estou nem um pouco nervoso para esse jogo. Estou muito mais naquela expectativa de o que vier,
Vamos ver o que acontece. Agora vamos raciocinar junto aqui, que a gente gosta de fazer muito isso. O Diniz tem o Luiz Gustavo, que é um menino de pé esquerdo, que vai ficar, que o buraco tá ali do lado esquerdo, né? É um menino de pé esquerdo, da base do Vasco, com toda a capacidade técnica, né, de substituir, de ficar naquela posição e de começar um jogo desse calibre em São Januário. E ele provavelmente vai escolher improvisar o Hugo Moura. Assim, além de tudo que você já reclamou, já chiou aqui, Pedrosa, nesse programa em relação a isso, eu acho também que a gente sempre olha o lado muito humano dos atletas. Todos nós, a gente sempre faz isso. Você acaba expondo mais o atleta, sobretudo em São Januário. Vamos lembrar do Léo Pelé? Lembra? Que às vezes era até melhor ter guardado ele um pouquinho e depois volta a usar. Os caras não desaprendem a jogar futebol ou coisa assim. Mas assim, tem alguma fase do jogador que é até melhor, é até mais valioso para ele, que às vezes ele fique resguardado. Ainda mais colocar ele numa função, Pedrosa, que não é a dele, não é isso? Não, e o principal, Fernanda, se ele jogar como zagueiro, ele vai jogar pelo lado esquerdo, ou seja, quem joga pelo lado direito é o João Vitor, que já vive uma fase segura, que novamente falhou contra o Grêmio, quando ele escorrega e faz a falta que originou o gol do Grêmio. Também teve o erro do Paulo Henrique, verdade seja dita, mas o João Vitor também já não é um zagueiro que goza do prestígio, foi vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, e se recuar o Hugo Moura, ele vai jogar do lado esquerdo, ou seja, ele vai jogar torto, ele vai jogar de uma forma que ele mesmo não está tão adaptado. Fernando Diniz fala que treinou dessa forma. Fernando Diniz até cita o exemplo do André, quando ele utilizava o André, que é um grande volante no Fluminense, só que ele não consegue entender que o Hugo Moura não é o André. O André é um jogador convocável, ele é um jogador que tem nível para a seleção brasileira, é um jogador que hoje está no melhor campeonato do mundo, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, é um jogador bem superior ao Hugo Moura. E é uma pergunta que a própria torcida do Vasco se faz. Por que o Luiz Gustavo saiu do time? E assim, eu entendo, Fernanda, além disso, respeito todas as escolhas técnicas, respeito tudo que o Fernando Diniz faz, gosto dele, sou fã do trabalho dele, mas pro atleta, o recado que você passa quando você perde o seu zagueiro do lado esquerdo e você não coloca o reserva imediato, que seria o Luiz Gustavo, esse cara prefere colocar um volante improvisado, independentemente do estilo de jogo dele, do que me colocar um zagueiro convocado para a seleção sub-20, um zagueiro que vem fazendo grandes partidas, que é bom jogador e que, vou te falar, em saída de bola, que teoricamente é o motivo para o Fernando Diniz utilizar o Hugo Moura, o Luiz Gustavo não deve nada para o Hugo Moura. Então, eu lamento muito se essa for a opção. Lembrando também, tem uma dúvida na lateral esquerda. O Vitor Luiz é o cotado para ser titular, mas o Leandrinho tá relacionado e eu acho o Leandrinho um jogador superior ao Vitor Luiz. Tem que entender o ritmo de jogo, porque ele veio do futebol da Arábia, não conseguiu se adaptar tanto ainda em relação aos jogos, mas vem treinando já há algumas semanas e para mim é um jogador que também é da base do Vasco e também desempenha um papel melhor do que o Vitor Luiz. Muitas dúvidas aí nessa equipe do Fernando Diniz, Fernanda. Pedrosa, eu ainda tenho outro ponto aqui que vai além na minha crítica em relação à escolha do Fernando Diniz para o setor defensivo. Por mais que ele não comece com o Hugo Moura, mas ele mais treinou desse jeito. Ou seja, se ele começar com o Luiz Gustavo, ele nem treinou com o Luiz Gustavo. Verdade, Veneza. Então ele vai errar independentemente da escolha dele. E nem adianta ele tentar dizer que ele não treinou dessa forma, porque várias pessoas que viram o treino falaram que ele treinou dessa forma. O que chama a atenção de muita gente também dentro do clube. Então, assim, não faz o menor sentido você treinar de um jeito e começar do outro. E se ele começar desse jeito com o Hugo Moura no setor defensivo, algo que já não deu certo em outros jogos, eu vou considerar um erro também. Sim. Então, assim, independentemente da escolha dele, ele já vai estar errando. Na verdade, Vene, ele já treina dessa maneira desde antes da parada. Ele já utilizava o Hugo Moura como zagueiro nos treinamentos. Na parada, ele testou isso diversas vezes. Para a primeira partida, por exemplo, ele testou o Lemos como terceiro zagueiro, ele testou o Hugo como terceiro zagueiro. Então, essa modificação, ela não vem de agora. É algo que ele realmente acredita. E é aquela história que a gente sempre fala. A partir do momento que as peças que estão em campo estão errando frequentemente, até um certo momento, é culpa delas.
delas, porque elas ganham alto salário, elas ganham em dia, elas vestem a camisa do Vasco, elas têm responsabilidade em relação a isso. Só que se você é o técnico e insiste, e coloca, e acredita, e confia, e essas peças continuam errando, para mim, a culpa não vai ser mais dos escalados, vai ser de quem está escalando. E eu repito, sou muito fã do Fernando Diniz, mas um grande problema dos trabalhos dele é a teimosia. Infelizmente, se ele optar por isso hoje, mais uma vez, ele vai ser teimoso e ele vai prejudicar, na minha opinião, na minha humilde opinião, a equipe do Vasco. Se vocês concordam comigo, mas eu acho que, para mim, é um erro maior ele manter o João Vitor, né? Nem colocar o Hugo Moura na zaga. Porque a partir do momento que ele mantém o João Vitor vem errando de uma forma, assim, absurda. E pela postura também. A postura do João Vitor é algo que me incomoda bastante eu assistindo aos jogos. É um cara que está aceitando demais a forma como ele vem jogando. E a forma como ele vem jogando, assim, a torcida não critica à toa. A torcida não pede a saída dele à toa. Por mais que eu não concorde com aquele fato que ocorreu lá no CT do Vasco da Gama, a forma como a torcida foi lá, mas ele foi um dos alvos. Se ele foi um dos alvos, é sinal que dentro de campo ele não está entregando. E ele ainda retruca torcedor em São Januário. Então, o fato dele manter o João Vitor, para mim, é um erro maior ainda do que recuar o Hugo Moura para o setor defensivo. Vamos falar de Vasco, então? Porque, cara, a missão mais tarde, ela não é impossível não, mas, meu irmão, é Tom Cruise total. Vamos lá. Começando, o Vasco perdeu de 4-0 no jogo de ida, vocês já sabem. Situação complicadíssima lá em Quito. Piton foi expulso logo no início da partida. O Vasco jogou com a menos basicamente 80 minutos do jogo. Perdeu de 4-0 e hoje tem que vencer com 5 gols de vantagem aqui em São Januário para conseguir a classificação direta no tempo regulamentar. 4 gols de vantagem para o Vasco, leva o jogo ainda para os pênaltis. Além de toda essa circunstância complicada, o Vasco ainda tem 5 desfalques. Primeiro, o Adson, não sei nem se conta, porque o Adson quebrou a perna, não volta tão cedo a ser relacionado, então o Adson já estava fora. O Coutinho tem uma lesão constatada na panturrilha, ele não tem condições de jogo ainda, então o Coutinho está fora. Além do Coutinho, o GB tem um problema na coxa, também não joga mais tarde. E além desses três problemas, o Piton suspenso porque foi expulso, não pode ser relacionado. E o Lucas Freitas, gripado, também está fora da partida de última hora. Sendo assim, o Vasco deve ter o Hugo jogando de zagueiro recuado. O Vitor Luiz, na lateral esquerda, é o substituto natural na posição ali do Piton. No meio de campo, Jair deve entrar no time, fazendo a posição que antes seria do Hugo. E no ataque, o David deve entrar, então, na posição que o GB fez lá na altitude de Quito. Essas são todas as mudanças do Vasco. Agora, quando o Vasco venceu nesses jogos, foram muitos gols. O Vasco deu 31 chutes a gol, apesar de não ter vencido a partida. O Diniz falou que confia na classificação do Vasco, então vamos ouvir aí o treinador Cruz Maltini. A gente como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil, mas, de fato, eu acredito que é possível. É muito difícil reverter. A gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar. GV, agora vem aqui comigo rapidinho, presta atenção no negócio. Cara, complicado, né? Você é um cara culto, você deve saber disso. Hoje vai ser o dia mais rápido do ano. A Terra, o planeta Terra, GV, vai girar mais rápido dentro do seu próprio eixo, ou seja, vai ser o dia mais corrido de 2025. Logo hoje, o dia que o Vasco precisa fazer pelo menos 4 gols aqui em São Januário para tentar avançar na Copa Sul-Americana. Ou seja, é sim contra tudo e contra todos. O Vasco é para quem acredita, GV? Beijo. Bom, dia de Vasco, muitas informações do Thiago Carvalho, todas, inclusive desnecessárias, pra gente falar desse Vasco. Vou botar um campinho na tela, Bigode, Fernandão, e a gente vai começar, porque não tem como falar do Del Valle. O time do Del Valle a gente viu lá, mas não é nada demais, cara. É um time que é muito forte na altitude e o Vasco teve um jogador expulso no início. Vamos lá. Diniz é o treinador, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Hugo Moura na zaga, é isso? Vitor Luiz, Tietê, do lado do Tietê ali, moleque Jair. Aí na frente temos o jovem Rayan, promessa do Vasco, Nuno Moreira na esquerda. E na frente, Verrete e David, que voltou de lesão, voltou bem. Eu acho que é um bom time, dentro de São Januário é forte, mas o problema é essa diferença de gol, Bigode. GV,
aquela história, antes de pensar no quarto gol, tem que fazer o primeiro. E, assim, eu entendo até a estratégia do Diniz, a gente que conhece bem ele, sabe que em todo lugar que ele passou, ele optou por, muitas vezes, trazer um volante para fazer essa função de zagueiro, até mesmo para a saída de bola, para ela fluir um pouquinho mais. Mas eu acho que o Luiz Gustavo é um zagueiro da base do Vasco que ele, na maioria das vezes em que ele esteve entre os profissionais, ele foi a opção do treinador, ele foi bem. Eu queria ver um pouquinho mais do Luiz Gustavo nesse time do Vasco. Ele, inclusive, foi convocado agora para a seleção também de base. Do lado esquerdo, você não tem o que fazer. Sem o Piton, o Vitor Luiz é o substituto natural. E lá na frente, eu gosto do David, o DVD, ao lado do Verratti. Eu acho que o David voltou bem dessa lesão muito grave que ele teve. É um jogador que vinha sendo fundamental lá atrás para o Vasco. Talvez seja um jogador que hoje o Vasco não tem um atleta com essas características, que tem a velocidade, a finalização, o drible. Então, eu acho que o Diniz ele faz o que dá para fazer com tantos desfalques, mas se eu pudesse fazer uma mexida, eu só não colocaria, não usaria o Hugo Moura como zagueiro, deixaria ele mais na faixa do meio campo e colocaria ali um zagueiro mesmo. Mas, de resto, eu acho que é um Vasco que precisa competir, como eu disse no início do programa. Eu acho que esse é o maior problema. Se o torcedor que for hoje a São Januário não vê a classificação, não sair de lá com os 4-0, com os 5-0, pelo menos, se ganhar de 1, 2, 3, e correr, e brigar, e lutar, o torcedor vai chegar junto. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir daí, se conseguir fazer gol, aí é o melhor dos cenários. Mas, primeiro, é importante competir, jogar o que tem que jogar, lutar pela camisa do Vasco, que aí depois a gente vê o que acontece. Mas isso é inegociável. Você usou uma expressão boa aí agora, pelo menos, que o Tiririca fala, por menos, por quê? E eu quero perguntar uma coisa pro Fernandão. Fernandão, pelo menos uma vitória do time do Vasco é obrigação hoje em São Januário, Fernandão? Pelo menos uma vitória, independentemente de não conseguir os 4 gols. É a obrigação do Vasco, que é muito melhor que o Independente Del Valle aqui no papel. No papel do vidro, né? Aqui. Sim. Uma vitória, pelo menos dá estamos fora da Sula, mas fizemos um bom jogo contra o Grêmio e ganhamos do Del Valle. Só que tomamos 4 fora. Não, GV, a obrigação é competir. Acho que o Flamengo foi muito bem. Porque eu discordo dele, eu acho que o Hugo Moura é uma boa pedida jogando por ali. Na zaga? Porque ele consegue fazer... A gente viu o jogo do Del Valle. A gente sabe como o Del Valle Mas ataca. é outro jogo hoje, Nando, completamente diferente. Por isso mesmo. E aí o Vasco, por decorrência do jogo anterior, tem que se expor um pouco mais. E são muitos gols, GV. É óbvio que pode acontecer com o Del Valle, que aconteceu com o Vasco. Tem um jogador expulso no começo do jogo, os caras fazerem 1 gol, 2, tomar 2 gols no início do segundo tempo, como aconteceu com o Vasco lá, e as coisas acontecerem. Só que o Flavinho também foi feliz, apesar de não concordar com relação à mudança na zaga, é um gol de cada vez. E tem que primeiro quebrar, né, essa barreira, quebrar a ansiedade do início, o ímpeto, né, a ansiedade de poder querer fazer logo o primeiro gol, tomar um certo cuidado com os contra-ataques. A gente já sabe que o Del Valle é um time que não pode dar bobeira, um time interessante, que não é nenhuma maravilha do mundo, mas sabe jogar jogos desse tipo, está acostumado a jogar assim. É uma equipe que já vem no decorrer dos anos brigando por títulos. Há poucos anos atrás bateu de 5 no Flamengo. Enfim, é bom a gente estar ligado no que pode acontecer, mas muito, muito mais inteirado no que o Vasco tem a oferecer. Trazendo o Hugo Moura, o Vitor Luiz é um cara que é mais defensivo, ele pode fechar um pouquinho para cá, liberar um pouco mais o Paulo Henrique para jogar pelo lado, trazendo o Ryan um pouquinho mais do lado para dentro, onde ele finaliza muito bem, o DVD com mais liberdade para se movimentar, já que o Coutinho não está no jogo, o Nuno Moreira vindo para dentro também, deixando aquele lado lá para a caída do DVD por ali, para fazer jogada de fundo para o Verratti. O Vasco desse jeito se expõe um pouco mais? Sim, mas tem muitas opções ofensivas. Esperamos que eu ia falar GG, Jair e Tietê estejam em um dia interessante tecnicamente para poder fazer essa construção ofensiva de forma eficiente e agressiva, né? Atacando sempre o último espaço, finalizando muito a gol. É interessante o Vasco começar o jogo mostrando para que veio, pressionando os caras em cima, não dando espaço para o Independente Del Valle. E aí, fazendo o primeiro gol, GV, a gente sabe que é difícil, mas tudo vai depender muito do comportamento da equipe dentro do campo. Tem que estar com a cabeça muito ligada no que tem que ser feito. Começar já igual o Thiago, 0-0-11. E é isso aí, o comportamento dos caras. Competir. O Independente Del Valle não pode estar numa rotação acima do Vasco. Ele tem que estar no mínimo igual para o Vasco passar daí para cima. E aí, GV, tecnicamente, o time do Vasco
é muito melhor. Você concorda com o nosso querido Maneirinho, pai da Heloísa? Heloísa, é uma missão impossível? Olha a musiquinha. Não, pô, não. Não é impossível nada, pô. Quer ver? A gente já viu coisa do futebol absurdas acontecerem. Até porque se aquelas mentiras do filme do Tom Cruise são verdade, o Vasco pode ganhar de 17 hoje com 3 do Léo Jardim. Eu não duvido que o Vasco possa meter um 6. Já vimos jogos. Eu não duvido. Já vimos jogos loucos acontecer. Eu já participei de alguns também absurdos. E aí, cara, não tem como. A gente, vivendo o jogo como a gente viveu, de dentro, achar que um resultado desse não pode ser mudado. Ainda mais com o time que o Vasco tem jogando em São Januário. A gente sabe o quanto o Vasco é forte jogando lá. Então, de olho na tela, porque temos números, Bigode. Números que são feitos, Bigode, de shortinho em Copacabana. A gente vê muita coisa importante, mas o que a gente quer mesmo, que é o resultado, a gente não vê. Tá aqui. O sonho é possível. Diniz tem 3... Peraí. Diniz tem 3 vitórias à frente do Vasco. São 10 jogos no total? 10 jogos, ele ganhou 3... e fez 3 gols em cada vitória do Vasco. Quer dizer, vamos lá, são 10 jogos, não é isso? Só pra gente trazer. Aí são 3 vitórias, são quantos empates e quantas derrotas? Só pra gente botar pro cara de casa ter mais ou menos a média. Só um momentinho. Ele foi lá na padaria perguntar pro Dona Tereza qual é. Vamos lá. O fato é, a gente vai trazer todos os números direitinho pra vocês, que a gente já deveria ter colocado aqui, mas de todas as vitórias do Vasco, em todos os jogos, o Vasco fez 3 gols. Então, assim, se fizer umzinho a mais e segurar para não tomar um como tomou do São Paulo, é possível, Bigode. É uma boa informação, mas é um contexto bem diferente, né? Esse jogo de agora é um jogo de eliminatória contra o Melgar na Copa Sul-Americana, ainda era fase de grupos, ou seja, é um pouco diferente do que é agora. E eu acho que o Vasco, hoje, eu tô com o Fernandão, o início do jogo, você já tem que demonstrar não só para o seu adversário, mas também para quem vai estar em São Januário. Porque isso contagia a arquibancada. A gente sabe da força da torcida do Vasco. Hoje é uma oportunidade que esse time tem de dar uma boa resposta ao torcedor. E aí eu não estou aqui falando que vai classificar, se não vai. Isso aí vai acontecer, a gente vai saber só próximo de meia-noite. Mas o importante é o Vasco ter uma postura agressiva dentro do campo. E não agressiva não quer dizer violenta. Marcar o adversário dentro do seu campo, ter a bola a maior parte do tempo, tentar envolver o Del Valle, trocando passe rapidamente, um jogo um pouco mais de aproximação, como a gente sabe que o Fernando Diniz gosta. Mas é claro que se a gente pega esses 3 jogos, eu acho que você renova a esperança do torcedor quando ele olha pra isso. Diniz, tô vendo aqui, 10 jogos, 3 vitórias, essas 3, 2 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 36%. Mas assim, gente, tem que dar um desconto, porque os jogos no início, até hoje não tá o dinizismo que a gente está acostumado, mas no início mais difícil ainda, que é uma mudança drástica de filosofia de jogo, né? Sem dúvida alguma. E parece até que contra o Grêmio a vitória não aconteceu, mas o Vasco a gente já viu um time mais organizado. Eu acho que lá contra o Del Valle tem a questão da expulsão, a questão da altitude, a gente precisa levar isso em consideração também na hora de avaliar, mas eu consigo ver uma evolução nesse Vasco com o Diniz. Claro que precisa ganhar, até mesmo para poder confirmar isso e quem está assistindo de fora ver, pelo menos o Vasco está ganhando, voltou a ganhar. Hoje a gente até costuma dizer que é mais importante nesse momento você ganhar do que você jogar bem. Mas pelo menos, embora o Vasco não esteja ganhando, o Vasco tem evoluído. Então eu acho que é isso que o torcedor também tem que se apegar, porque de acordo com o que a gente já viu do Diniz e pelo jeito a tendência é que esse time ainda melhore. Até porque hoje a gente vê um Vasco sem 4 jogadores, 4 desfalques importantes para esse duelo contra o Del Valle. Se é Vasco, tá na colina.